Eu me chamo Leandro, e se você está me ouvindo agora, é porque talvez já tenha sentido, nem que seja por um segundo, que existe algo errado nesse mundo. Não estou falando de política, nem de crise. Falo de algo mais profundo, de forças que a gente não vê, mas que regem o destino de muita gente. Naquela noite abafada de fevereiro de 2004, quando o ar parecia pesado demais até para respirar, eu aceitei contar tudo, pela primeira vez. A casa onde a gravação aconteceu ficava nos arredores de Curvelo, uma daquelas construções antigas, de tijolo grosso, com cheiro de mofo e lembrança. O dono, um rapaz chamado Márcio, era estudante de jornalismo e tinha juntado 2 amigos para gravar uma espécie de documentário sobre histórias que a igreja não contava. Me procuraram por indicação de um ex-companheiro de trabalho. Eu quase recusei. Quase. Cheguei pouco antes das 9 da noite. O chão rangia a cada passo e a luz piscava como se estivesse prestes a apagar. No fundo da sala, um ventilador velho rodava sem força, espalhando um ar morno com cheiro de café passado. O som dos grilos vinha das janelas abertas e de vez em quando o vento trazia o farfalhar das árvores lá fora. Era o tipo de silêncio que parece observar. Márcio ajeitou a câmera em cima de uma pilha de livros de capa gasta. O gravador portátil começou a girar. Eu pedi que não usassem meu sobrenome. Disse que não queria ser reconhecido, nem morto. Eles riram, achando que era exagero, mas quando olharam para o meu rosto, perceberam que eu não estava brincando. O primeiro gole de café desceu amargo. Aquele gosto forte, misturado ao medo, me trouxe lembranças antigas. Eu ainda lembro do barulho da colher batendo na xícara quando falei a primeira frase. Vocês acham que o diabo só aparece em filme? Pois é, ele vive nas nossas rotinas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para ouvir o barulho da fita rodando. Márcio ajeitou o microfone e um dos rapazes tossiu, meio desconfortável. O relógio de parede marcava 9h10. Lá fora, um cachorro latiu como se tivesse farejado alguma coisa. Eu olhei para o canto da sala e vi o espelho pendurado, coberto por um pano escuro. Pedi para tirarem. Disse que não queria nenhum reflexo por perto. Eles acharam estranho, mas obedeceram. O pano voltou para o lugar e a luz pareceu até ficar mais firme depois disso. Contei a eles que durante anos eu servia a algo que não sabia nomear, que fui guiado por pessoas que falavam de poder, mas viviam cercadas de miséria espiritual. A cada palavra, o ar da sala parecia esquentar. Era como se alguém respirasse bem perto da gente. Enquanto eu falava, o gravador começou a emitir um zumbido baixo. Márcio desligou e ligou de novo, achando que era interferência. Mas o zumbido só piorava. Era o mesmo som que eu ouvia antes de dormir nos piores anos da minha vida. Aquele ruído fino, constante, que parece vir de dentro da cabeça. Contei como tudo começou lá em 1991. Numa oficina de rádios na Bahia. Disse que eu era só um jovem curioso, ambicioso demais para minha idade, e que foi ali, no meio de fios e soldas, que conheci o primeiro mensageiro do inferno disfarçado de amigo. Os rapazes se entreolharam. Um deles, o mais novo, balançava o joelho nervosamente. A cada detalhe, a tensão aumentava. Eu podia sentir o medo deles, e no fundo era bom. Porque só quem teme entende o tamanho do perigo. Do lado de fora, o som de uma moto passou devagar, e a buzina curta ecoou na rua deserta. O ventilador estalou, parou e depois voltou a rodar. E foi nesse instante que o gravador travou. A fita enroscou sozinha, e a voz que saiu era a minha, mas distorcida, arrastada, como se alguém tivesse repetindo junto, em outro tom. Não desliguem, pedi. Às vezes ele quer ser ouvido também. Márcio arregalou os olhos. Perguntou quem era ele. Eu apenas sorri e disse que era melhor deixar rolar. Havia coisas que não valiam a pena interromper. Enquanto falava, eu lembrava de tudo. Dos rostos, dos nomes, dos pactos selados em silêncio.
Lembrava também do preço, das noites sem sono, das vozes que chamavam pelo meu nome quando eu fechava os olhos. E mesmo assim, uma parte de mim ainda sentia saudade daquele poder. Aos poucos, o cheiro de café deu lugar a um cheiro de queimado. Márcio olhou para o gravador. Nada pegava fogo, mas o ar ficou denso, como se tivesse fumaça invisível. Eu sabia o que era. Sempre que eu contava demais, eles tentavam me calar. Respirei fundo, encostei as mãos na mesa e disse: "Vocês querem mesmo ouvir a verdade? Pois então ouçam, porque depois disso nada mais volta a ser igual." O mais novo dos três se levantou, dizendo que ia buscar água. Eu o vi passar pela porta e travar o olhar num ponto fixo da parede. Ele empalideceu. Quando olhei, vi que o pano que cobria o espelho tinha caído no chão. A imagem refletida não era a nossa. Era uma sala igual, mas vazia. Nenhum de nós estava lá. O rapaz gritou e correu para fora. O gravador caiu da mesa, batendo com força no chão. A fita parou de rodar. No meio da confusão, eu ri, uma risada que nem eu mesmo reconheci. "Calma", disse. "Isso é só o começo. O inferno gosta de avisar quando está prestando atenção." Márcio desligou tudo, tremendo. Perguntou se aquilo era um truque. Eu apenas o encarei e, com a voz mais calma que consegui, respondi: "Se fosse truque, você não estaria com tanto medo agora." Depois disso, ninguém mais falou nada por um tempo. O único som era o do relógio marcando o passar das horas. Lá fora, a noite parecia mais escura do que antes. A fita continuava parada, mas eu sabia que, de algum jeito, a história já tinha começado a se gravar em outro lugar. E uma vez que ela começa, ela não para mais. Quando eu lembro de 1991, parece que sinto de novo o calor do sertão grudando na pele. O sol da Bahia não tinha pena de ninguém. Eu era só um rapaz, com as mãos sujas de graxa, o rosto queimado do trabalho e a cabeça cheia de sonhos. Na oficina do seu Gerson, o som de rádios chiando se misturava ao zumbido das moscas e ao estalo das soldas. Era ali que eu passava o dia tentando consertar o que os outros quebravam e, sem saber, começava a estragar o que havia de bom dentro de mim. Lembro da voz dos locutores na Rádio Sociedade da Bahia, lendo mensagens da comunidade, gente pedindo orações, procurando parente, mandando beijo. Entre um pedido e outro, tocava Evidências, e eu cantarolava sem saber direito a letra. Parecia uma vida normal, mas o diabo sempre escolhe os lugares mais simples para começar. Foi numa tarde abafada, quando o ventilador da oficina quebrou de vez, que ele apareceu. Um homem de terno branco, chapéu de palha e sapatos engraxados, caminhando devagar, como se o calor não o afetasse. Chamava-se Seu Aristides. Falava com uma calma desconcertante. Cada palavra saía medida, pesada, quase como uma oração invertida. Disse que tinha ouvido falar de mim e do meu jeito especial de consertar o que não tem conserto. Achei estranho, mas sorri por educação. Ele me olhou de um jeito que parecia atravessar. Disse que existiam pessoas que nasciam com o toque das mãos abertas e que, se eu aprendesse a usá-lo, poderia atrair riqueza, respeito, poder. Fiquei sem saber o que responder, até que ele mencionou o nome da minha avó falecida, Dona Marieta, e disse que ela ainda rezava por mim. Eu juro, ninguém daquela cidade sabia desse detalhe. Passei o resto do dia distraído, errando até nos concertos mais simples. À noite, em casa, contei o que tinha acontecido para minha mãe, Dona Zuleide, enquanto ela costurava a luz fraca da televisão que transmitia O Dono do Mundo. Ela soltou a agulha, virou o rosto e me olhou como quem reconhece um presságio. "Cuidado, meu filho. Tem gente que brilha com luz de lamparina, e lamparina apaga fácil." Fingi que não liguei, mas aquelas palavras ficaram zumbindo na cabeça. Passei a noite em claro. Quando o galo cantou, decidi ir ao endereço que Aristides tinha me dado. Peguei a bicicleta, ainda escura a rua,
e pedalei por uma estrada de terra até o limite da cidade. O vento quente vinha com cheiro de barro e mato queimado. No fim da estrada, havia uma casa velha, coberta de trepadeiras e silêncio. O portão estava entreaberto. Do lado de dentro, um corvo pousado na cerca me olhava fixamente. E o som do rádio lá dentro tocava uma música sem voz, só instrumental, num tom estranho. Bati na porta e Aristides apareceu. Parecia me esperar. Sorriu com calma e disse: "O primeiro passo é chegar. O segundo é não voltar atrás." Lá dentro, o ar era fresco demais para aquele calor todo. O cheiro de incenso misturado a álcool queimava as narinas. Havia velas acesas em formato de círculo no chão e símbolos riscados com algo que parecia giz. Uma mulher idosa, de lenço vermelho, rezava baixinho num idioma que nunca ouvi. Aristides me mandou sentar. Ele começou a falar sobre as leis da força, sobre como o universo respondia à vontade de quem não tinha medo de ordenar. Dizia que os fracos pediam e os fortes exigiam. A cada frase, eu sentia um arrepio que subia do calcanhar até a nuca. Eu queria ir embora, mas as pernas pareciam coladas ao chão. De repente, a mulher levantou a cabeça, olhou para mim e sussurrou: "Ele já tem marca. Só precisa aprender a usá-la." Não entendi o que ela quis dizer, mas Aristides apenas sorriu. Pediu que eu estendesse a mão. Ele pegou uma pequena lâmina e fez um corte rápido no meu dedo. O sangue escorreu quente. Sem entender, eu vi quando ele pegou uma folha de papel amarelada, desenhou um símbolo e deixou uma gota cair sobre ele. O som do rádio falhou, como se o sinal tivesse sido engolido. Tudo ficou silencioso. Aristides então disse: "O destino agora te reconhece, mas lembre-se, quem desperta a força não volta a dormir." Quando saí dali, o sol já começava a baixar. O corvo ainda estava na cerca. Eu subi na bicicleta e voltei para casa, com o dedo ardendo e o papel guardado no bolso. A estrada parecia mais longa e as sombras mais vivas. Ao chegar, minha mãe estava na janela, com o olhar perdido. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: "Eu senti. Você abriu uma porta que não sabe fechar." Tentei rir, dizer que era bobagem, mas naquela noite, enquanto eu lavava as mãos, a luz piscou e o rádio da sala ligou sozinho. A mesma música instrumental tocou de novo, baixinho, e juro que por um segundo ouvi uma voz sussurrar meu nome. Deitei sem sono, olhando para o teto. E pela primeira vez na vida tive medo do escuro. Não por estar sozinho, mas porque eu sentia que já não estava mais. 2 anos se passaram desde aquele primeiro corte no dedo, mas o que começou como curiosidade virou rotina. Quando falo rotina, quero dizer algo que tomava meus dias sem que eu percebesse. Eu me mudei para São Lourenço, em Minas Gerais, para trabalhar numa oficina maior. Achava que estava indo buscar futuro, mas na verdade estava indo mais fundo no buraco. A cidade tinha aquele clima de interior que mistura cheiro de pão quente com fumaça de fogão a lenha. Parecia tranquila, até o cair da noite. Naqueles tempos, o Brasil vivia a febre do Show do Milhão e das noites de sábado com o Domingão do Faustão. O povo falava de futebol, novela e política, mas ninguém falava do medo. Eu trabalhava de dia, mas à noite recebia cartas de seu Aristides me pedindo para alimentar o círculo. Dizia que a força precisava de prática. No começo, eu achava que era metáfora, até o dia em que ele apareceu de novo. Ele chegou sem avisar num fim de tarde, enquanto a chuva descia grossa. Entrou na oficina encharcado, mas o terno estava impecável. Disse que o tempo de aprender sozinho tinha acabado, que agora eu precisava ver a verdade com os próprios olhos. Eu não perguntei o que era, só aceitei, como se algo dentro de mim já tivesse decidido por mim. Subimos numa caminhonete velha e pegamos uma estrada de terra que parecia não ter fim. No rádio tocava uma música instrumental estranha, sem cantor, só um ritmo pesado, constante. Depois de uns 40 minutos, chegamos numa chácara escondida entre montanhas.
As luzes das casas da cidade já tinham sumido no horizonte. Quando entrei, senti o ar frio e o cheiro de vela misturado com álcool e terra molhada. Havia umas 10 pessoas lá, todas de preto, dispostas em círculo. O chão era de terra batida, riscado com símbolos. No centro, uma tigela de barro com um líquido escuro e espesso. Eu tentei me convencer de que era vinho, mas sabia que não era. Um homem alto, de voz pausada, se apresentou como Djalma, o mestre do grupo. Usava um anel grande, com um símbolo idêntico ao que Aristides desenhara no papel com o meu sangue 2 anos antes. Ele me olhou e disse: aqui não há fé, há ordem. Aqui ninguém pede, aqui se cumpre. Cada pessoa do círculo repetiu as palavras em uníssono, e o som ecoou como um trovão abafado. Djalma me mandou ajoelhar no centro. Quando obedeci, ele passou a mão sobre minha cabeça e falou que o inferno era o único lugar onde as promessas eram levadas a sério. Enquanto falava, percebi que as chamas das velas tremiam na mesma direção, como se respirassem juntas. Uma das mulheres começou a tocar um tambor devagar, e o som parecia bater junto com meu coração. Djalma pegou uma jarra e derramou o líquido escuro nas minhas mãos. O cheiro era forte, metálico e o toque quente demais. Ele pediu que eu dissesse em voz alta o que eu mais queria. Por impulso respondi: poder. A palavra saiu antes que eu pensasse. Ele sorriu e disse que o preço já estava pago. Ninguém perguntou se eu queria seguir. Lá, a escolha era não escolher. Depois disso, o grupo começou a recitar frases num idioma que eu não conhecia. Senti um calor subindo pelos braços, como se minhas veias tivessem pegado fogo. As velas estalaram e o vento lá fora ficou mais forte. Quando o ritual terminou, Djalma me ajudou a levantar e disse: bem-vindo ao círculo. Agora, o que você disser, o mundo vai ouvir. Naquela noite, voltando para a cidade, fiquei em silêncio o caminho inteiro. A chuva tinha parado, mas o céu continuava pesado. No rádio do carro, a voz do locutor da rádio Itatiaia anunciava as manchetes, e entre elas, uma notícia sobre um incêndio misterioso numa fazenda próxima. Aristides apenas olhou para mim e comentou: toda chama precisa de sacrifício. Quando cheguei em casa, lavei as mãos, mas o cheiro do líquido não saía. Dormi pouco. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Pessoas que antes me ignoravam começaram a me tratar com respeito. O chefe me deu aumento sem eu pedir. E pela primeira vez na vida, senti que podia conseguir qualquer coisa. Mas junto com isso veio o peso. O silêncio noturno agora parecia ter som. Eu via vultos pelas janelas e sentia presença mesmo quando estava sozinho. Uma noite, acordei e encontrei um símbolo riscado no chão do quarto, o mesmo do círculo. O estranho é que o piso era de cimento liso. Pensei em pedir ajuda, mas Aristides me avisou: quem entende as regras do inferno não pode mais fingir que elas não existem. Foi aí que percebi. Eu tinha ganhado poder, mas perdido o direito ao descanso. E quanto mais obedecia às ordens que recebia, mais forte aquilo ficava dentro de mim. Aos poucos, comecei a entender que o inferno não é um lugar distante. Ele é uma forma de viver. É estar sempre um passo à frente dos outros, mas com algo te empurrando para trás o tempo todo. E foi essa sensação de ter o controle e ao mesmo tempo estar preso que me acompanhou até o dia em que Djalma me chamou para dar o próximo passo. Disse que o círculo me observava e que era hora de selar o destino de vez. Quando cheguei a Petrópolis, o ar parecia mais leve. A cidade tinha aquele clima serrano que misturava cheiro de chuva, gasolina e padaria. Era 1998. O Brasil inteiro comentava os escândalos políticos, as novelas e o programa do Ratinho, que passava a noite e fazia o povo rir e se assustar ao mesmo tempo. Eu achava que estava recomeçando, mas na verdade só estava mudando o cenário do mesmo inferno. Consegui emprego numa empresa de segurança patrimonial, vigiando depósitos e galpões comerciais.
Trabalhava sério, era pontual e pela primeira vez sentia que podia construir uma vida estável. Morava num pequeno apartamento no bairro Mosela, perto de um bar onde os clientes jogavam sinuca até tarde. O rádio tocava Mila de Netinho o tempo todo. Eu me sentia parte do mundo de novo. Foi então que Djalma reapareceu. Mesma postura elegante, terno alinhado, mas o olhar parecia mais profundo. Disse que tinha vindo fazer a colheita. Eu tentei desconversar, fingir que não entendia. Mas ele me lembrou que promessas feitas em voz alta não morrem com o tempo. Marcamos um encontro numa pousada afastada, na estrada que levava a Itaipava. Chovia fraco e a serra parecia engolida por uma névoa espessa. No quarto, iluminado apenas por uma lâmpada amarela, Djalma colocou um espelho sobre a mesa. O reflexo mostrava o quarto com uma sombra a mais, parada atrás dele. Ele tirou do bolso uma lâmina fina e um papel antigo e disse: "O sucesso não vem para quem merece, vem para quem entrega." Eu sabia o que ele queria. Fiz o corte no dedo, deixei o sangue pingar sobre o símbolo e repeti as palavras que ele me mandou dizer. O ar ficou pesado, como se o quarto tivesse ficado pequeno demais. Quando terminei, o vento soprou e a janela bateu. A sombra no espelho se moveu. Voltei para casa sentindo um misto de culpa e poder. E por mais estranho que pareça, no dia seguinte, a vida começou a mudar. Fui promovido sem aviso, recebi um aumento generoso e um carro da empresa. Colegas que antes me tratavam com indiferença, agora me cumprimentavam com respeito. Entre eles estava Roberto, um sujeito arrogante que adorava provocar. Um dia, no banheiro da empresa, ele me viu parado em frente ao espelho e soltou: "Tá falando sozinho, Leandro?" Respondi com um sorriso, mas quando ele se aproximou, empalideceu. Disse que o reflexo piscou para ele. Nunca mais me olhou do mesmo jeito. As noites começaram a ficar estranhas. O relógio parava sempre às 3 da manhã e o telefone tocava, mas ninguém falava. Às vezes, eu acordava com a sensação de estar sendo observado. Uma noite, enquanto voltava para casa, ouvi vozes sussurrando meu nome no barulho do motor do carro. No trabalho, tudo ia bem, mas dentro de mim, algo mudava. Eu ficava impaciente, impiedoso. Comecei a manipular pessoas para conseguir o que queria. Um dia, vi o chefe discutir com um cliente e pensei, sem dizer nada, que ele perca tudo. Semanas depois, o homem faliu. E foi aí que percebi. As coisas que eu desejava aconteciam. A sensação era boa, viciante, mas vinha com um preço. Os espelhos começaram a mostrar o que eu não queria ver. Às vezes, quando passava, via alguém parado atrás de mim, alguém que sorria. Numa madrugada, sonhei com Djalma me chamando para um novo encontro. Acordei suando frio e, ao acender a luz, vi o símbolo desenhado em vapor no espelho do banheiro. "O sucesso te encontrará onde você estiver", dizia a voz dentro da minha cabeça. No dia seguinte, Roberto foi demitido. Disse que me denunciaria, que sabia o que eu fazia. À tarde, o carro dele perdeu o freio na serra. Nunca mais foi visto. A cidade toda comentava o acidente. Eu fiquei calado, mas dentro de mim algo gritava. Eu sabia que aquilo não tinha sido acaso. À noite, sentei diante do espelho e perguntei em voz alta: "Foi você?" O reflexo sorriu. Depois disso, não consegui mais dormir. O rádio ligava sozinho às madrugadas, tocando músicas sem voz, só instrumentos, e às vezes uma risada curta se misturava à melodia. O mesmo zumbido de fita rodando que ouvíamos lá em Curvelo voltou a aparecer. Eu tentava ignorar, mas quanto mais fingia que não via, mais as coisas aconteciam. O sucesso crescia, as recompensas vinham, e junto com elas, o peso. As pessoas começaram a se afastar, dizendo que meu olhar tinha mudado. E tinham razão. Eu já não olhava para o mundo. Eu o medindo. Como quem avalia o quanto ainda falta para chegar ao topo ou para o fundo.
Foi nessa época que recebi a primeira carta sem remetente, deixada na porta de casa. O papel era grosso, amarelado. Nela, uma única frase escrita à mão: a colheita ainda não acabou. 2002 foi o ano em que eu comecei a entender o que era ter tudo e, ao mesmo tempo, sentir que nada bastava. O país inteiro vibrava com a Copa, os gols do Ronaldo Fenômeno, as festas, a alegria. O povo parecia feliz. Mas eu, mesmo cercado de conquistas, vivia com um vazio que crescia dentro do peito. Morava agora em Linhares, no Espírito Santo, numa casa simples, mas confortável, comprada à vista. Eu tinha dinheiro, status e respeito. Só não tinha paz. Todas as manhãs eu passava na padaria da esquina, onde o cheiro de pão quente se misturava ao som da rádio CBN Vitória. O dono, um sujeito simpático chamado Geraldo, sempre colocava o Domingão do Faustão para repetir nas fitas de vídeo no domingo à tarde. Era uma época boa para o comércio e as pessoas falavam de futuro. Eu, porém, só enxergava sombras. Numa dessas manhãs chuvosas, encontrei o padre Arlindo, um velho amigo de infância. Ele me reconheceu de imediato, com aquele sorriso caloroso de quem ainda acredita que o mundo é bom. Leandro, rapaz, quanto tempo! Tá diferente. Parece mais sério, mas com um brilho no olhar. Tá tudo bem? Perguntou enquanto limpava os óculos. Eu sorri de canto. Tá. Tudo bem, só tô aprendendo a lidar com as bênçãos. Ele riu, achando que eu fazia piada, mas não havia ironia naquilo. Era verdade, eu estava sendo abençoado, mas não pelo céu. Sentamos na mesa de canto, pedimos café e ficamos em silêncio por alguns segundos, ouvindo o barulho da chuva batendo na marquise. O padre começou a falar sobre fé, sobre como Deus recompensa os fiéis. Disse que via em mim um exemplo de transformação, que eu devia compartilhar o que tinha aprendido. Eu quase ri. Respondi calmo, mas firme. Padre, o inferno é mais organizado que o céu. Lá ninguém pede, todo mundo obedece. Ele franziu a testa. E você acha que isso é uma virtude? Acho que é o segredo, respondi. O diabo prospera quem cumpre o combinado. Deus abençoa quem duvida. É por isso que os filhos do diabo prosperam. O padre se ajeitou na cadeira e olhou nos meus olhos, como se procurasse algo lá dentro. E o preço, Leandro? Perguntou. Você acha que ele não cobra? Aquela pergunta ficou presa na garganta. Eu não respondi, apenas olhei para a janela e vi uma mulher do lado de fora, com o guarda-chuva rasgado, tentando proteger uma criança da chuva. O menino chorava e ela segurava firme, sorrindo mesmo molhada. Algo naquela cena me incomodou mais do que eu esperava. O rádio da padaria começou a tocar Tá Escrito, do grupo Revelação. O som era alegre, mas dentro de mim tudo soava distorcido. A música falava sobre vitória, fé e paciência, e aquilo soava como deboche. Enquanto o padre se levantava para pagar a conta, a mulher da rua entrou toda molhada e pediu um café. Vasculhou o bolso e percebeu que não tinha dinheiro. Ficou constrangida. O caixa olhou para mim, esperando que eu ajudasse. Mas eu apenas virei o rosto. O café dela esfriou no balcão. Saí dali com um peso estranho. Dentro do carro, abri o porta-luvas e encontrei um bilhete antigo que eu guardava sem perceber. Era da minha mãe, Dona Zuleide. A letra tremida dizia: o que se planta na pressa, colhe-se com espinhos. Por um instante, o cheiro do incenso de Aristides voltou à minha memória. Era como se cada conquista minha tivesse esse mesmo odor. Doce, forte, sufocante. Naquela noite sonhei com Djalma de novo. Ele me observava sentado à mesa, com o mesmo espelho à frente. Está feliz, Leandro? Perguntou. Menti. Ele sorriu. O inferno gosta de homens assim. Os que mentem sem precisar.
Acordei suando frio. A TV da sala estava ligada sozinha, passando um programa de auditório. A plateia aplaudia, gritava, e eu fiquei ali, olhando para o brilho da tela como quem observa outro mundo. Eu fazia parte do espetáculo, mas por dentro já estava cansado. Os dias seguintes foram uma sequência de vitórias vazias. Contratos fechados, elogios, dinheiro entrando, mas nada preenchia o buraco. Eu comecei a entender o que Djalma quis dizer sobre poder e sacrifício. O sucesso era como uma moeda amaldiçoada. Quanto mais eu a segurava, mais ela me queimava. Voltei à mesma padaria uma semana depois, mas o padre não apareceu. O dono me contou que ele tinha viajado para cuidar da mãe doente. Sentei no mesmo canto, pedi o mesmo café e pela primeira vez senti o gosto amargo de verdade. Quando saí, vi um espelho pendurado no balcão, usado para dar charme ao ambiente. Eu o encarei sem querer. E por um segundo, vi a mulher da chuva me olhando de volta, seca, imóvel, com um sorriso estranho. Foi aí que percebi. As vozes dentro de mim já não vinham só dos sonhos. E cada vez que eu falava, alguém ou algo escutava. 2007. O país fervia em notícias de escândalos e novos pregadores surgiam em cada esquina prometendo prosperidade instantânea. Eu morava em Campo Mourão, no Paraná, uma cidade aparentemente tranquila, de ruas largas e cheiro constante de pão fresco. Lá, descobri um tipo diferente de escuridão, a que se disfarça de luz. Havia uma igreja nova perto da minha casa, com letreiro luminoso e música alta nas noites de culto. O nome do pastor estampava outdoors, anúncios de rádio e até comerciais de TV local. Pastor Raimundo Costa, vitória garantida. As pessoas falavam dele com entusiasmo, diziam que era um homem ungido, mas moderno. Eu, curioso, decidi ir assistir. Naquela noite o templo estava lotado. Luzes coloridas giravam pelo salão, e o som das guitarras se misturava às palmas da multidão. No altar, Raimundo vestia um terno claro e sorria como um apresentador de auditório. Falava de dinheiro, fé e sucesso como se fossem a mesma coisa. Quem crê, prospera. Quem duvida, perece, repetia. A energia era intensa, quase hipnótica. Pessoas choravam, gritavam, se ajoelhavam. E no meio de tudo aquilo, percebi algo estranho. Velas brancas e vermelhas acesas discretamente aos pés do púlpito. Uma das auxiliares cuidava para que elas não se apagassem. Senti um arrepio que subiu pelas costas. Na saída, um homem de terno preto se aproximou e me entregou um envelope. Dentro, um convite para um culto privado de empresários. Havia data, hora e um endereço fora da cidade. O detalhe que me chamou a atenção foi o símbolo carimbado no canto do papel. O mesmo desenho que Djalma havia feito anos atrás, com o meu sangue. Esperei até o dia marcado. E reunião aconteceu num salão luxuoso, escondido atrás de um hotel. O ambiente cheirava a perfume caro e fumaça de incenso. Os convidados estavam bem vestidos, conversando baixo. Raimundo apareceu com Djalma ao seu lado, cumprimentou a todos e pediu silêncio. Disse que o sucesso vinha de uma aliança espiritual e que aquela era uma noite de renovação. No centro da sala, colocaram uma cruz metálica. Ele pediu que cada um escrevesse seu pedido em notas de R$ 50 e as colocasse aos pés dela. A semente é a prova da fé, dizia sorrindo. Todos obedeciam. Fiquei observando, tentando entender até onde aquilo ia. Quando um dos empresários hesitou, Raimundo colocou a mão em seu ombro e murmurou algo em seu ouvido. O homem começou a tremer e caiu de joelhos, chorando. Djalma o observava de longe, satisfeito. Mais tarde, no estacionamento, vi os dois conversando dentro de um carro preto. A janela estava semi-aberta, e o símbolo que brilhava no anel de Raimundo era idêntico ao que Djalma usava. Era o mesmo que eu tinha visto nos rituais. Foi ali que entendi. A linha entre o altar e o abismo era mais fina do que eu imaginava.
Nos dias seguintes, comecei a investigar. Fui até o templo em horários diferentes. Sentei nas últimas fileiras. Observei. Notei que algumas pessoas, sempre as mesmas, entravam por uma porta lateral que levava aos bastidores. Nunca vi ninguém sair por lá. Uma noite encontrei Marta, uma funcionária da limpeza da igreja. Cansada e com os olhos marejados, ela me puxou para o canto e sussurrou: "Moço, o senhor acha mesmo que Deus precisa de luz colorida e dinheiro no altar?" Eu já vi coisa que não devia. Perguntei o que ela queria dizer, mas ela só fez o sinal da cruz e me mostrou uma foto borrada no celular. O altar iluminado por velas, dispostas em círculo, com um objeto escuro no centro. Parecia uma pequena caveira. No outro dia, tentei voltar lá, mas Marta tinha desaparecido. Ninguém sabia dela. Raimundo, quando soube que eu perguntava, me chamou no escritório da igreja. A sala era grande, fria, e o cheiro de perfume e álcool se misturava. "Você anda curioso demais, irmão Leandro", disse sorrindo. "A curiosidade é uma porta que o diabo adora usar." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Saí dali com o estômago embrulhado e a certeza de que estava lidando com algo muito maior. Aquilo não era mais uma igreja. Era um palco onde o inferno se apresentava vestido de fé. Nessa noite, sonhei de novo com o espelho. Mas dessa vez, não era o meu reflexo que me olhava. Era Raimundo, com o mesmo sorriso de Djalma. E atrás dele, dezenas de pessoas de terno repetindo em coro: "Quem crê, prospera. Quem duvida, perece." Acordei suando frio, com a sensação de estar sendo observado. Quando me levantei para beber água, vi no vidro da janela o reflexo de uma vela acesa. Mas não havia nenhuma acesa em casa. Foi ali que percebi que o inferno não estava mais apenas nos rituais secretos. Ele agora pregava no horário nobre. 2008 foi o ano em que a minha alma começou a desmoronar. A cada conquista que o mundo me dava, parecia que o céu me tirava algo em troca. Eu morava em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, numa casa espaçosa, com quintal e jardim bem cuidado. As pessoas me viam como um homem próspero, exemplo de superação. Mal sabiam que dentro daquela casa, o inferno já tinha se mudado. Minha filha, Larissa, era o coração da minha vida. Tinha 10 anos, um sorriso tímido e gostava de desenhar flores e anjos nas paredes do quarto. Nos fins de tarde, a gente ouvia o rádio juntos e ela adorava cantar as músicas da Ivete Sangalo, que tocavam na Rádio Itatiaia. Parecia que nada podia dar errado. Mas o mal é paciente. Ele espera o momento em que você mais acredita estar seguro. Tudo começou numa madrugada fria. Acordei com o som de passos no corredor. Pensei que fosse Larissa indo ao banheiro, mas quando fui olhar, ela estava deitada, os olhos abertos, respirando ofegante. Toquei sua testa, estava gelada. Chamei por Marina, minha esposa, que veio correndo. Larissa começou a tremer e um sussurro estranho escapou dos lábios dela, como se outra voz falasse junto. Levamos ao hospital e os médicos não encontraram nada. Fizeram exames, receitaram vitaminas, disseram que podia ser estresse. Estresse? Uma criança de 10 anos. Eu sabia que não era isso. Desde aquele dia, ela passou a acordar sempre no mesmo horário, 3 da manhã. As noites se tornaram insuportáveis. Às 3 em ponto, o relógio da cozinha parava. As lâmpadas piscavam e Larissa sentava na cama, olhando para o espelho do quarto, como se alguém estivesse lá. Quando eu entrava, ela virava devagar e dizia: "Papai, ele vem me ver." Tentei fingir que era apenas sonho, mas a cada noite o ar ficava mais pesado. O cheiro de queimado surgia do nada, e eu escutava o som de risadas infantis vindo do corredor. Marina começou a ficar assustada e a relação entre nós se desgastou. Ela achava que eu trazia aquilo para dentro de casa, e estava certa. Procurei o padre da paróquia local, um homem simples chamado Padre Rodrigo, que morava perto da Praça Central. Ele me recebeu com calma,
Mas ao ouvir o que eu dizia, o rosto dele empalideceu. Isso não é da minha alçada, filho, disse, cruzando as mãos. Mas se o senhor mexeu com o que eu estou pensando, precisa pedir perdão antes que cobrem a conta. Fui embora dali com raiva. Perdão? Por quê? Eu só queria proteger minha filha. Mas no fundo eu sabia. Cada sucesso que tive, cada vitória, foi conquistada num altar que não era de Deus. E agora a dívida estava sendo cobrada na carne de quem eu mais amava. Numa noite chuvosa, o barulho de trovões acordou a casa. Corri até o quarto de Larissa e a encontrei em pé sobre a cama, os olhos revirados, falando num idioma que não existia. As paredes tremiam e o espelho estalou como se fosse vidro sob fogo. Corri para abraçá-la, mas fui lançado contra a parede por uma força que não vinha de mãos humanas. Marina gritou, desesperada, chamando por ajuda. Quando voltei a mim, Larissa estava caída no chão, pálida, respirando devagar. Aquela imagem me destruiu por dentro. Nos dias seguintes, ela parecia melhor. Voltava a sorrir, dizia que os sonhos tinham parado. Mas eu percebia que havia algo diferente. Às vezes, ela me olhava de um jeito que não era dela, um olhar adulto, distante, quase zombeteiro. Certa tarde, encontrei um dos desenhos dela. Era a nossa casa, mas coberta por chamas. No céu, uma sombra de asas abertas olhava de cima e nas janelas, rostos sem olhos espiavam. No canto do papel, ela escreveu: "Ele prometeu que vai cuidar da gente." Mostrei a Marina, que chorou em silêncio. Nessa mesma noite, ela arrumou as malas e foi para a casa da mãe. Disse que eu precisava escolher entre a fé e o orgulho. Eu fiquei. Eu não podia abandonar minha filha. Comecei a andar pela casa como um homem sem rumo, tentando rezar. Mas as palavras travavam. O relógio parava no mesmo horário e o ar parecia mais gelado a cada madrugada. Foi quando ouvi, nitidamente, a voz de Djalma. "Tudo o que sobe, desce, Leandro. Tudo o que é dado, é cobrado." Gritei para ele aparecer, mas só o eco respondeu. E foi nesse instante que Larissa começou a chorar no quarto. Corri até lá e o espelho estava coberto de vapor, mesmo com o frio. No vidro, uma frase escrita com letras tremidas. "Já é tarde." Desabei no chão. O som do vento lá fora se misturava com uma risada infantil que vinha do espelho. Eu sabia que estava perdendo tudo. Não só minha filha, mas também o pouco de humanidade que ainda restava. Quando amanheceu, sentei na varanda e vi o sol nascer. O ar tinha cheiro de terra molhada e arrependimento. Eu sabia que aquela seria a última manhã de paz, antes do inferno abrir as portas de vez. Depois de tudo o que aconteceu em Pouso Alegre, eu fugi. Não deixei bilhete, não levei quase nada. Só uma mochila, o retrato de Larissa e a culpa pendurada no pescoço. Peguei um ônibus qualquer e viajei sem destino, dormindo por horas com a cabeça encostada no vidro, vendo as paisagens se arrastarem como lembranças cansadas. Acabei descendo em Arapiraca, no interior de Alagoas, uma cidade quente, movimentada, onde o cheiro de farinha e peixe seco se misturava ao vento. Eu precisava sumir, me esconder, mas principalmente tentar esquecer o que tinha feito. Consegui um quarto simples numa pensão perto da feira municipal. As paredes eram descascadas, o colchão fino e o barulho da rua entrava pela janela o tempo todo. Trabalhava descarregando caminhões de frutas e legumes, sob um sol que parecia castigo. À noite, comia arroz e sardinha em conserva, bebia água morna e pensava em como a vida tinha me virado do avesso. No primeiro mês, não troquei palavra com ninguém. Eu vivia como um fantasma andando entre vivos. Quando alguém me perguntava de onde eu vinha, eu dizia que era de longe e mudava de assunto. Ninguém desconfiava que aquele homem calado, de olhar perdido, já tinha se ajoelhado diante de demônios. Às vezes, eu sonhava com Larissa. No sonho,
Ela me chamava sorrindo com os braços abertos. Quando eu chegava perto, o rosto dela virava fumaça. Eu acordava suando, com o coração disparado e o cheiro de incenso no ar. Era como se o inferno me seguisse, mesmo nas horas de sono. Certo dia, depois de uma manhã exaustiva de trabalho, sentei na praça com um prato de feijão e farinha e fiquei olhando o movimento. Vendedores gritavam, crianças corriam e uma mulher idosa distribuía panfletos de uma igreja. Peguei um, sem vontade. O título dizia: Ainda há tempo. Guardei o papel no bolso e segui meu caminho. À noite, no quarto abafado, ouvi uma voz cantando baixinho no corredor. Era Dona Nair, a dona da pensão. Uma senhora de cabelo grisalho e sorriso doce que vivia oferecendo café e conselhos. A música que ela cantava era Conquistando o Impossível, da Jamily. Aquela melodia me atingiu como uma flecha. No outro dia, ela me encontrou na cozinha e perguntou: "O senhor tá bem, seu Leandro? Tá sempre tão calado?" Eu forcei um sorriso e disse: "Só cansado, Dona Nair. A vida pesa." Ela assentiu, mexendo o café com a colher, e respondeu: "A vida pesa para quem tenta carregar sozinho." Aquelas palavras me desmontaram por dentro. Fiquei sem resposta. Com o passar dos dias, comecei a ajudar Dona Nair com pequenos reparos na pensão. Troquei uma torneira, consertei o portão. Aos poucos, ela foi se tornando a única pessoa com quem eu falava. Um dia, enquanto tomávamos café na varanda, ela me contou que o marido tinha morrido num acidente e que, durante muito tempo, culpou a Deus. "A gente só entende o amor de Deus quando Ele tira o chão da gente, meu filho", disse olhando para o céu. Fiquei calado, sentindo a garganta arder. À noite, deitei no colchão e abri o panfleto da igreja que ainda guardava no bolso. As palavras pareciam simples demais, mas me acertaram como um soco. Quem se ajoelha diante de Deus não precisa se curvar diante dos homens. Chorei. Pela primeira vez em muitos anos, chorei sem vergonha, sem medo, sem raiva. Chorei como quem limpa o próprio sangue das mãos. No dia seguinte, decidi ir à igreja indicada no panfleto. Era pequena, de portas azuis e bancos de madeira. Cheguei no meio do culto e uma voz feminina cantava, acompanhada de um violão desafinado. O cheiro de vela e sabão em pedra tomava o ar. Me sentei no fundo e abaixei a cabeça. Quando o pastor começou a falar, eu quase levantei para ir embora. Mas ele disse uma frase que me travou. "Deus ainda ama quem o traiu, porque ele nunca desistiu de quem se arrepende." Senti um nó na garganta. Fiquei ali até o fim, em silêncio. Quando o culto acabou, o pastor veio até mim, apertou minha mão e disse apenas: "Voltar para casa não é o mesmo que ser perdoado, mas é o primeiro passo." Naquela noite, ao voltar para a pensão, o vento soprou forte e derrubou o espelho pequeno que ficava pendurado no corredor. Ele se partiu em vários pedaços e pela primeira vez eu não senti medo. Ajoelhei no chão e agradeci em voz baixa. "Obrigado, meu Deus, por não desistir de mim." Nos dias seguintes, o peso no peito começou a diminuir. Eu ainda sonhava com Larissa, mas agora ela sorria de verdade. Às vezes, eu acordava com o cheiro de lavanda no quarto e o som distante de uma risada infantil. Talvez fosse minha mente, talvez fosse graça. Aos poucos, comecei a acreditar que havia uma chance, pequena, mas real, de recomeçar. E foi essa esperança que me deu força para contar a verdade. Porque o mundo precisava saber que o inferno não se apresenta com chifres e fogo. Ele vem de terno, de Bíblia na mão e promessas nos lábios. 2010. Eu já não fugia mais. Tinha deixado Arapiraca com o coração mais leve, levando comigo apenas uma Bíblia velha que Dona Nair me deu e uma vontade silenciosa de me redimir. Viajei por semanas até chegar em Cáceres, no Mato Grosso, uma cidade quente, com ruas de barro e poeira vermelha, onde o vento carregava cheiro de pasto e churrasco.
Era um lugar simples, mas parecia ter o tipo de paz que eu nunca tinha conhecido. Ali, comecei a trabalhar ajudando um pedreiro na reforma de uma pequena igreja. O pastor era um homem humilde, de fala mansa e sorriso fácil. Nunca perguntou do meu passado. Só disse: "Aqui a gente não julga quem caiu, a gente ajuda a levantar." Durante os dias de trabalho, eu ficava observando as pessoas chegarem. Gente simples, de mãos calejadas, que ajoelhava com fé genuína. Vi mães orando pelos filhos, homens chorando em silêncio. E me dei conta de como o povo que menos tinha era o que mais acreditava. Certa tarde, o pastor me chamou para conversar. Disse que queria organizar uma pregação ao ar livre e perguntou se eu podia ajudá-lo a montar o palco. Eu aceitei. Enquanto martelava as tábuas, ele me olhava com curiosidade. "Você fala bem, Leandro. Já pensou em contar sua história?" perguntou. Ri, meio sem graça. "Acho que o senhor não ia querer ouvir." "É exatamente por isso que devia contar", respondeu. "O diabo só vence quando a gente esconde o que ele fez." No domingo, a praça central ficou lotada. Era um dia de sol forte, o tipo de calor que faz o asfalto respirar. O pastor subiu no pequeno palco e, depois de uma breve introdução, me chamou. As pessoas me olharam com curiosidade. Eu tremia, mas subi mesmo assim. Peguei o microfone e respirei fundo. As palavras saíram sem ensaio, como se já estivessem guardadas há anos. Eu servia ao inimigo, não com chifres e rituais, mas com ganância, orgulho e silêncio. Eu acreditei que podia ser dono do meu destino, e fui. Só que o preço foi alto demais. O murmúrio se espalhou pela plateia. Algumas pessoas se levantaram, outras se entreolharam. Continuei. "O diabo prospera rápido, mas cobra caro. Ele não quer o seu dinheiro, quer a sua paz. Ele não quer sua alma de uma vez. Ele quer um pedaço por dia, até que você esqueça quem é." O sol ardia nos meus ombros, mas eu sentia um frio na alma. "E Deus?" Alguém gritou lá do fundo. Sorri. "Deus não paga rápido. Ele paga certo. Ele não compra o amor da gente, ele espera. E quando a gente volta, mesmo sujo e quebrado, ele ainda chama de filho." Uma mulher na frente começou a chorar. Disse que tinha um filho preso e que achava que Deus a tinha esquecido. Desci do palco, abracei ela e respondi: "Deus nunca esquece quem ainda o chama pelo nome." Logo depois, um rapaz com boné do Flamengo se aproximou. Devia ter uns 20 anos. Disse que me achava louco, mas que algo nas minhas palavras mexeu com ele. Tirou uma corrente de prata do pescoço e colocou na minha mão. "Roubei isso, quero começar de novo", disse, sem olhar para mim. A multidão ficou em silêncio. O pastor veio até nós e orou baixinho. Quando terminou, o rapaz chorava de joelhos. Eu também. Foi nesse momento que percebi: a verdadeira prosperidade não tinha nada a ver com dinheiro. Era sobre libertar-se das correntes que a gente mesmo coloca. Correntes de orgulho, vaidade, medo. O vento soprou forte, levantando poeira, e o microfone caiu. Mas a voz do povo começou a se misturar num canto improvisado. Gente cantando, agradecendo, chorando. Foi o som mais puro que já ouvi. Quando tudo acabou, fiquei sentado no degrau do palco, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja. Foi aí que notei um homem de terno preto parado do outro lado da rua, observando em silêncio. O reflexo do sol brilhava num pequeno broche preso à lapela, o mesmo símbolo que eu carreguei por tantos anos. Ele sorriu e ergueu o chapéu num cumprimento silencioso. Depois virou as costas e desapareceu entre a multidão. Naquele instante, percebi que o passado não se apaga. Ele apenas muda de rosto. E às vezes, quando a gente pensa estar livre, ele só está esperando a próxima oportunidade para voltar. 2011. Eu me estabeleci em Barra do Garças, uma cidade banhada por calor e mistério, encravada entre morros e lendas sobre portais espirituais. O rio Araguaia corria preguiçoso sob o sol,
e o vento trazia cheiro de terra seca e fruta madura. Era um lugar bonito demais para esconder um passado como o meu, mas foi ali que decidi gravar meu último testemunho, o que ninguém mais teria coragem de contar. Aluguei uma pequena casa no bairro Jardim Nova Barra. As paredes eram simples, pintadas de branco, e as janelas viviam abertas para aliviar o calor. Comprei uma velha filmadora de segunda mão num bazar da cidade e comecei a registrar meu relato todas as noites. Queria deixar tudo gravado antes que o tempo, ou o inferno, me apagasse de vez. Na primeira gravação, minha voz tremia. Eu falava devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Disse que havia experimentado o poder, o sucesso e o desespero, e que agora compreendia o preço real de cada um. Contei sobre Aristides, Djalma, o pastor Raimundo, e sobre a noite em que minha filha adoeceu. Nenhum deles era lenda. Todos eram reais. Nos primeiros dias, eu dormia bem. Mas conforme as gravações avançavam, o ambiente da casa começou a mudar. Às 3 da manhã, o rádio ligava sozinho, tocando estática misturada com sussurros. O relógio parava no mesmo horário, como se o tempo esperasse alguma coisa acontecer. Certo dia, um repórter da rádio local ficou sabendo da minha história. Disse que queria me entrevistar, que o povo precisava ouvir. Eu aceitei, achando que era a chance de transformar minha dor em alerta. Marcamos a gravação para o domingo, ao entardecer. Cheguei à rádio carregando um envelope com trechos das fitas. O estúdio era pequeno, abafado, e o som dos ventiladores se misturava ao zunido dos equipamentos antigos. O repórter, um homem jovem e educado, começou com perguntas leves. Mas quando perguntei se ele acreditava no mal, ele hesitou. Eu acredito em gente ruim, não em diabo, disse rindo nervoso. Olhei para ele e respondi calmo. Então você nunca olhou dentro do próprio espelho por tempo demais. O silêncio que se fez no estúdio foi pesado. Continuei. O diabo cumpre tudo o que promete. Ele não mente, ele entrega riqueza, poder, fama. Só que no final vem buscar o que é dele. O repórter engoliu seco. O técnico atrás do vidro fez um sinal para cortar, mas eu pedi para deixar. Grava tudo. Se eu não terminar isso hoje, talvez eu nunca mais termine. As luzes piscaram 2 vezes. O som do microfone ficou mais grave. E naquele instante, ouvi, com todas as letras, uma risada baixa vindo do fone. O técnico arrancou o headset assustado. Que foi isso? Ele perguntou pálido. Eu apenas sorri e respondi. É só ele lembrando que ainda está por perto. Terminei a entrevista dizendo que a luta entre o bem e o mal não acontece no céu, mas dentro de cada um de nós. Pedi para que nunca acreditassem em milagres fáceis, nem em pastores que falam mais de dinheiro do que de arrependimento. O repórter ficou em silêncio. Quando a gravação acabou, ele me acompanhou até a porta e disse: "O senhor vai voltar amanhã para a segunda parte, né?" Balancei a cabeça. "Não, amanhã já não estarei aqui." Naquela noite, voltei para casa e senti uma calma estranha, como se a missão tivesse terminado. Preparei café, sentei na varanda e olhei para o céu estrelado. O vento soprava quente e o som do rio distante parecia me chamar pelo nome. Por volta das 3, o rádio ligou sozinho. A mesma estática, o mesmo zumbido de fita rodando. Peguei a filmadora, olhei fixo para a lente e disse minhas últimas palavras. Se alguém encontrar essa gravação, não duvide do que eu contei. O inferno não mora embaixo da terra. Ele mora na pressa, na ganância e na falta de amor. Desliguei a câmera, fechei os olhos e fiquei ouvindo o som do vento. O tempo pareceu parar. No dia seguinte, os vizinhos disseram ter ouvido barulhos estranhos na madrugada. Quando foram até minha casa, encontraram a porta aberta, o café ainda quente na mesa, a cadeira balançando sozinha. No chão, perto da parede, havia uma cruz feita com fuligem, como se tivesse sido desenhada por dentro da fumaça, e o rádio ainda estava ligado, tocando o mesmo chiado interminável. A polícia recolheu as fitas e a câmera.
Dias depois, um trecho do áudio foi vazado e transmitido no Brasil Urgente. A voz que se ouvia era rouca, arrastada, mas inconfundivelmente humana. O diabo cumpre tudo o que promete, mas no fim ele vem buscar o que é dele. Depois disso, nunca mais falaram de mim. A casa foi alugada, o rádio trocado e as paredes pintadas. Mas até hoje, dizem que às 3 da manhã o sinal da rádio local sofre interferência. E quem escuta com atenção jura ouvir, no meio da estática, uma voz que repete meu aviso. Um aviso que não é mais só meu.